No Salmo número 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote, um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira, julgará entre os gentios, tudo encherá de corpos mortos, ferirá os cabeças de muitos países, beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça. Senhor, há muitos e muitos anos, o rei Davi foi cheio do Espírito Santo e movido pelo teu Espírito a escrever estas palavras. Nós sabemos então, Deus, que são palavras importantes, porque o Senhor fê-las inspirar e porque o Senhor ao longo dos séculos as tem defendido de toda alteração que qualquer homem possa ter tentado fazer sobre estas palavras. Nós então, Deus, precisamos delas para iluminar o nosso entendimento, para nos fazer conhecer quem Tu és e a Tua vontade para a nossa vida. Por isso nós pedimos, Senhor, unanimemente, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós nessa hora. Tenha misericórdia, Senhor, a ponto de conceder graça que edifique a Tua igreja sobre a Tua palavra. E a ponto, Deus, de dar ao Teu servo, um homem tão incapaz, tão limitado, a ajuda do Espírito Santo para falar ao coração do Teu povo segundo a Tua vontade. E que isto seja para a glória do nome de Jesus, pois nós estamos reunidos aqui nesta manhã para engrandecê-lo e para glorificá-lo. Que assim queira ser da Tua vontade nos abençoar, Deus. Nós pedimos no nome de Jesus e a igreja diz: amém. Pode se assentar, por favor. Na Segunda Guerra Mundial, um casal recebeu um triste telegrama comunicando que o seu filho tinha sido morto em batalha. Filho querido do coração daquele casal, que tinha sido enviado para a frente, foi uma baixa, foi uma casualidade, como eles chamam, uma casualidade da guerra. E aos pais foi informado isto por um telegrama. Você consegue imaginar o luto que invadiu o lar daquela família e também o seu coração, e a dor da perda de uma despedida sem despedida. E aquilo se instalou naquela casa pelo período de alguns dias, sendo substituído, porém, de uma maneira muito surpreendente, quando veio um oficial trazer agora uma segunda notícia, que havia acontecido um terrível equívoco no departamento de guerra. Haviam dado como morto um rapaz que não tinha morrido, e na verdade o filho não estava morto, o filho estava vivo, e mais, estava voltando para casa. Você consegue usar da sua imaginação agora para poder imaginar a alegria que encheu o coração daquela família, o coração daquela casa. Este acontecimento servirá para nos ajudar a imaginar os sentimentos no coração de Deus, o Pai. Há uma grande diferença. Ali foi apenas um erro. O rapaz não tinha morrido de verdade, mas o Senhor Jesus Cristo, em contraste com isto, verdadeiramente morreu por nós. Mas nós conseguimos imaginar então, igualmente, os mesmos sentimentos, o sentimento de dor de Deus o Pai na morte do seu filho, assim como este salmo, como nós veremos, nos permite ver a alegria de Deus o Pai na ressurreição do seu filho. A dor de Deus é vista,
Eu lembro de ter ouvido alguns anos atrás uma mensagem sobre a dor no coração de Deus, o Pai, diante da morte de Deus, o Filho. Não devemos imaginar que porque a justiça estava sendo satisfeita, que o Pai tomou uma postura absolutamente inerte e impassível. Lembre-se que o Pai tinha dantes declarado no batismo e em outras duas ocasiões: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O coração de Deus, o Pai, portanto, ainda que sua justiça estivesse sendo satisfeita, não ficou indiferente ao Calvário. Onde nós o vemos? Aqui eu retorno a uma mensagem que eu ouvi alguns anos atrás, que, confesso, irmãos, me deixou até de queixo caído. Quando Jacó recebeu a notícia que o seu filho José tinha sido morto, não era verdadeira a notícia, mas ele não tinha como saber isso naquela hora. Qual foi a reação de Jacó? Quando Davi recebeu a notícia que o seu filho Absalão tinha sido morto, e olha que era um filho muito indigno, qual foi a reação de Davi? Ele rasgou as suas vestes, assim como Jacó o fez no passado. E nós olhamos agora para aquele versículo de uma maneira totalmente diferente de como estamos acostumados a olhar. Para o versículo que diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Alguém enxergou ali, dentre todas as coisas que nós enxergamos que são igualmente verdadeiras, alguém enxergou ali um gesto de dor de Deus o Pai, como um pai rasgando as suas próprias vestes diante da morte de Deus o Filho. Pois o que era o véu do templo, se não de alguma forma, pelo menos figurativa, a vestimenta de Deus o Pai? Se conseguimos ver a sua dor em perder o seu filho amado, o prazer da sua alma, em vê-lo morto, em estarem separados durante algum tempo, a ponto do filho exclamar: Eloi, Elomi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Este salmo, como nós veremos, dado pela inspiração profética, algo que muito excede a nossa capacidade de compreender, nos permite acessar a alegria triunfante de Deus o Pai, triunfantemente regozijando-se na ressurreição do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Você precisa, antes de nós entrarmos no Salmo, saber que este é um Salmo muito singular. Primeiramente porque o versículo 1 do Salmo 110, eu também fiquei muito impressionado em aprender isso esses dias, é o versículo, preste atenção, é o versículo do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Salmo 110, versículo 1 é citado 24 vezes no Novo Testamento. Este versículo foi inclusive usado pelo Senhor Jesus Cristo para calar a boca dos seus adversários. Está lá em Mateus 22, Marcos 12 e Lucas 20. Ele perguntou para eles: como vocês interpretam este salmo? Se vocês me responderem, eu responderei as perguntas de vocês. Este versículo está em Marcos 12, 36. O Senhor Jesus disse que Davi o escreveu pelo Espírito Santo. E Pedro, quando cita este versículo em Atos 2:30, diz que Davi o escreveu como sendo um profeta. De fato, irmãos, nenhum de nós, pelas limitações da nossa condição e de onde nós estamos na história, saberemos como é que um profeta profetizava. Nós não imaginamos que fosse numa espécie de transe, nós não imaginamos que fosse uma perda dos sentidos ou algo com esse caráter supersticioso ou místico, certamente não, mas certamente também nós não entendemos exatamente como acontecia. Nós sabemos o que diz a Escritura Sagrada, que homens santos foram cheios do Espírito Santo e que as palavras que eles escreveram, como diz o apóstolo Pedro na sua epístola, não são ideia deles, particular elucidação. Então, não me pergunte, é o que eu estou querendo dizer, como foi que Davi teve acesso a este diálogo? Eu só posso lhe responder que foi pelo Espírito Santo. Fato é que 1000 anos antes de Jesus Cristo nascer, Davi, depois consulte o texto de Atos 2:30 a 36, profetizou a sua ressurreição.
onde nós encontramos, me repito, a alegria do Pai quando recebeu o seu Filho. Disse o Senhor, observe aí, você está com a sua Bíblia aberta, disse o Senhor, está com letras maiúsculas, é o nome próprio, é o nome de Jeová, disse o Senhor ao meu Senhor, ao Senhor de Davi. Com que palavras o Pai recepcionou o Filho na glória após a ressurreição? Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Vamos antes disso, irmãos, também nos lembrar que há um aspecto, ou mais de um aspecto, naquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Aqui nestes versículos do Salmo 110, nós estamos vendo a recompensa que o Pai deu a Jesus. Uma grande recompensa. Uma grande recompensa é dada para uma grande obra. Nós, queridos irmãos, poderemos passar toda a nossa força e vida e tempo e a eternidade, contemplando a imensidão do que Jesus fez por nós na cruz e nunca teremos visto a menor parte. Porque aquilo que aconteceu no Calvário é algo plenamente manifesto somente para uma mente onisciente, a qual eu não tenho nem nunca terei. Mas nós podemos, pela Escritura Sagrada, olhar para alguns diferentes aspectos do que estava acontecendo no Calvário. Vamos olhar então, porque o Salmo 110 fala da grande recompensa que Cristo recebeu. E eu estou lhes afirmando que uma grande recompensa é o resultado de uma grande obra. Então vamos contemplar um pouquinho da grandeza daquilo que Jesus fez por nós. O primeiro aspecto do Calvário é que no Calvário Cristo sofreu a culpa, a punição e a maldição de todos os nossos pecados e transgressões sobre Ele. Você conhece o texto de Colossenses 2, versículo 13 e 14, que diz: E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, Deus o Pai vos vivificou juntamente com Ele, Jesus Cristo, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Inúmeros versículos falam deste aspecto do Calvário, porque está falando, quando a Bíblia usa a palavra redenção, que Jesus Cristo estava pagando uma dívida, estava pagando um resgate. O que nós estamos dizendo é que o Senhor Jesus, quando foi pregado na cruz, sofreu toda a culpa e toda a maldição merecida pelos nossos pecados em favor de todos aqueles que a Ele se têm convertido. Agora que nós já sabemos disso, para poucos aqui isso terá sido novidade, vamos imaginar quão grande é isso. Primeiro porque nós temos muito pouca tolerância com os pecados presentes na vida dos outros. Com os pecados presentes em nossa própria vida, nós somos mais indulgentes. Mas com os pecados presentes na vida dos outros, especialmente nossos cônjuges e familiares, nós temos muito pouca tolerância. Nós temos muita dificuldade em suportar o pecado presente na vida dos outros. Suportamos na nossa, talvez, mas suportamos com muita dificuldade na vida dos outros. A verdade é que mesmo o pecado que está presente na nossa vida, nos momentos em que o nosso coração está sensibilizado, nós sentimos muito lamento por ainda haver pecados em nossa vida. Eu dizia isso na quarta-feira. Você já constatou quão poderoso é o pecado? Você constatará à medida que você escolher um pecado específico da sua vida para enfrentar ou para tentar se livrar dele. E você vai voltar e constatar que os seus esforços parecem ser totalmente em vão, porque ele continua voltando, continua voltando, continua voltando. Quando Cristo, nós dizemos que venceu o pecado, nós por vezes dizemos isto até sem, meus irmãos, ter noção de que tamanho de vitória nós estamos dizendo. Porque Cristo venceu algo
muito difícil de vencer. Cristo venceu quando nós temos tanta dificuldade em vencer o pecado presente na nossa própria vida. Se, veja bem, nós tentássemos viver sem nenhum pecado daqui para frente, por nosso próprio esforço, zelo, empenho, disciplina, cautela, nós ainda encontraríamos alguma grande dificuldade no que diz respeito a todos os outros pecados já cometidos, com as suas consequências, se não as consequências horizontais, certamente a maldição merecida. E quem poderia suportar? Se é difícil suportar o pecado, meu querido, como deve ser difícil suportar a maldição do pecado? Quem poderia livrar-se a si mesmo? Você conseguiria livrar a você mesmo do seu pecado? Você conseguiria limpar a você mesmo do seu pecado? Nenhum de nós e ninguém, nunca, jamais. Aquilo que está totalmente fora de nossa capacidade foi o que o Senhor Jesus fez por nós. Este não é o único, não é o todo do que Ele fez na cruz, mas é uma parte muito considerável, porque Ele suportou a maldição. Talvez o bom contraste para nos ajudar a compreender é o quanto nós precisamos da bênção de Deus. É a bênção, é o favor de Deus que faz com que a vida seja possível. É pela bênção, pela permissão de Deus que nós somos sustentados da sua generosidade. Mas quando nós estamos falando de maldição, nós não estamos pensando apenas em Deus remover a sua bênção. Nós estamos pensando exatamente no oposto. É o acréscimo da oposição. É como ter Deus oposto contra nós. Infelizmente, meus irmãos, nós somos todos derrotados diante do pecado, porque nós não conseguimos vencê-lo. O primeiro aspecto do Calvário é que o Senhor Jesus sofreu isso em nosso lugar. E veja que esta é uma obra muito grande. Quando Ele sofreu isto em nosso lugar, pagando o preço das nossas transgressões, Ele se fez o nosso Redentor. Em 1888, a princesa Isabel assinou um documento chamado a Lei Áurea, no dia 13 de maio, e custou um grande preço para ela e para sua família. Ela morreu fora do Brasil, proibida de voltar do Brasil, porque ela assinou aquele documento e sofreu a vingança daqueles que achavam que tinham que se vingar dela. E ela recebeu, os livros de história colocam assim: Princesa Isabel Cristina de Orleans e Bragança, a Redentora. Ela recebeu esse nome, muito embora o que ela fez teve um grande preço, eu reconheço, mas não foi uma obra completa. Não foi nem o começo de uma obra completa. Mas ela pagou um grande preço e ela recebe um nome na história. O que foi o que ela fez, comparado com aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós? Então nós entendemos agora o primeiro aspecto, uma grande recompensa para uma grande obra, porque o Senhor Jesus Cristo pagou um grande preço e sofreu uma grande maldição quando Ele sofreu e agonizou por nós na cruz. Eu disse de início que o Calvário é tão grande que é impossível de ser completamente contemplado por qualquer um de nós. Mas o segundo aspecto do Calvário que nós queremos pensar, primeiro nós chamaríamos de aspecto negativo, Cristo sofrendo a maldição, mas em segundo lugar, Cristo ofereceu a Deus toda a sua vida de obediência, de retidão, de justiça e de dignidade. Você conhece esse texto comigo? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Então o texto diz, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso,
Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você sabe que Jesus Cristo nunca pecou? Você já admirou alguém e na sua admiração, teve a sua admiração toda quebrada, ou pelo menos parcialmente quebrada, por identificar, por constatar, por ver os pecados dessa pessoa? Isso já aconteceu com você? É um bom lembrete de que a gente não deve colocar ninguém em cima de pedestal, porque pedestal não foi feito para a gente, pedestal foi feito para estátua. Todos nós nos decepcionamos com os pecados daqueles que amamos e nos decepcionamos com os nossos próprios pecados. Nós olhamos para nós mesmos num espaço de 30 dias e no dia 1 nós estávamos parecendo que estávamos prestes a passar pelo patamar da glória e ter acesso direto à face do Senhor. E no dia 30, talvez menos tempo do que isso, né? A gente se encontrava espiritualmente muito frio, distante e desinteressado, como a gente é. Mas o Senhor Jesus Cristo viveu uma vida perfeita, nunca pecou, nunca desobedeceu, nunca transgrediu. Se tem alguém que tem direitos, e se tem alguém que tem méritos aos olhos de Deus, se tem alguém que pode exigir algo de Deus, é apenas o Senhor Jesus Cristo, porque Ele ouviu de Deus esse testemunho: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus, que não mente, constatou publicamente, declarou que toda a vida de Jesus Cristo foi perfeita, sem nenhuma transgressão, sem nunca ter falhado. Lembre-se de que quando ele foi colocado diante dos seus acusadores, ele perguntou: quem de vós me convence de pecado? Eu não ousaria dizer uma coisa como esta em nenhum ambiente, seria muito fácil. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: quem? Como se ele estivesse dizendo: se alguém tem prova de algum pecado contra mim, diga agora. E mesmo aqueles inimigos tão poderosos que devem ter colocado, eu imagino, devem ter colocado detetives atrás de Jesus Cristo, devem ter vasculhado toda a sua vida, tentando encontrar algo que pudesse descredenciá-lo, envergonhá-lo publicamente, não acharam nada e não tinham nada, nenhuma coisa sequer para dizer. Se você, como eu, assistiu o filme Jesus esta semana, eu assisti aquele Jesus segundo o Evangelho de Lucas, assistimos com as meninas a versão para crianças, que é mais curta. Você lembra de Pilatos chegando e perguntando para eles: qual crime ele cometeu? E qual foi a resposta dos sacerdotes? Eles disseram: se ele não tivesse culpa, nós não teríamos trazido aqui. Não tinha o que dizer. Queridos, se eu e você fôssemos pessoas perfeitamente íntegras, que não somos, se nós fôssemos pessoas sem nenhum pecado, nós teríamos tais direitos diante de Deus, que nós poderíamos nos achegar a Deus livremente, sem intermediadores. Eu poderia orar e dizer: tudo isto eu peço em nome de Hugo, mas eu não posso fazer uma oração tal como esta, porque o meu nome não é aceitável. Somente o nome de Jesus é aceitável. Mas veja o que eu estou tentando frisar: Jesus viveu uma vida perfeita, e na cruz toda a obediência dele foi oferecida. É como se você imaginasse algo subindo e algo descendo. Desceu do Pai sobre Jesus a maldição, desceu sobre ele a culpa, desceu sobre ele o peso dos nossos pecados. Na contramão disso, subiu para o Pai toda a sua obediência, subiu toda a sua perfeição, subiu todos os seus méritos e toda a sua dignidade. São nesses dois sentidos, quando nós entendemos esses dois sentidos do Calvário, que nós entendemos a nossa própria salvação que Deus nos dá. Porque pelo sentido negativo, a culpa foi tirada de nós. E pelo sentido positivo, é dado a nós o acesso ao Pai e a comunhão com o Pai e o direito de nos achegar ao Pai pelo nome de Jesus. Como eu disse, há muitos aspectos. Eu não tenho nem tempo hoje de manhã para falar senão de mais um. E este é um muito notável.
um maravilhoso mesmo. O Calvário, um outro aspecto do Calvário, é que o Calvário foi um lugar de batalha. E um lugar de batalha onde Cristo foi vitorioso. Nós usamos a palavra campeão no sentido de aquele que venceu um campeonato. Como, por exemplo, o Cruzeiro é campeão em cima do Atlético há mais de 100 anos, todas as vezes, não é isso, pastor Igor? Todas as vezes que se encontra, por aí vai e tal. Esquece que eu disse isso. Quando nós devemos nos lembrar que a expressão campeão não é necessariamente isto, mas que o campeão era um representante de todos no campo de batalha. Nós temos um bom exemplo bíblico disto. Está lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 8, que não tem nada a ver diretamente com o Calvário, mas nos ajuda a entender o que estava acontecendo no Calvário. Olha só, no capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 8, parou e clamou às companhias de Israel. Daqui a pouco você vai reconhecer quem está falando. E disse-lhes: para que saireis a batalhar? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Continua o texto. Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, já sabe quem está falando, não sabe? Se ele puder pelejar comigo e me ferir, vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Esta história nos ajuda a entender o conceito de campeão. O campeão era um soldado que entrava na batalha para enfrentar um outro soldado do outro lado. E ali se resolvia entre dois homens, era uma economia de sangue talvez, se resolvia entre dois homens a batalha que poderia durar horas e custar muitas vidas. Jesus Cristo, meus amados irmãos, foi o campeão que entrou na batalha para vencer a antiga serpente por nós. Foi o campeão que enfrentou o próprio inferno, enfrentou o pecado, enfrentou o mundo, enfrentou o inimigo de nossas almas. Isso está aqui no Salmo 110 que nós acabamos de ler. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Porque havia algo, depois consulte lá em Josué 10, um exemplo bíblico disto. Quando um rei era conquistado em tempos antigos, a conquista não era apenas diplomática ou bélica, era humilhante. Ele tinha que se deitar no chão e o outro rei punha o pé em cima do pescoço dele, algo bem vergonhoso, até porque não seria difícil matá-lo, não precisa nem de muita força. Então é este o retrato bíblico que nós encontramos, ou como eu me emocionei muito quando li algum tempo atrás um pregador dizendo que a cruz era a forca que Amã preparou para Mardoqueu, que a cruz era a espada que Golias levou para a batalha. Amã fez uma espada para Mardoqueu, mas quem morreu na cruz? Quem morreu na forca? O próprio Amã. Golias levou uma espada para poder matar Davi, mas quem morreu com aquela espada? O próprio Golias. Jesus Cristo, na cruz, estava sofrendo, meus amados irmãos, e vivendo uma batalha contra o mundo, contra o pecado, contra a morte, contra o inferno e contra o diabo, e venceu tudo isso por nós. Muitos de vocês gostam de ouvir as pregações de Paul Washer, e ele é um excelente pregador do nosso tempo. Paul Washer estava declarando o evangelho no campus universitário. E enquanto ele estava pregando, alguém se levantou e interrompeu a sua mensagem e questionou a mensagem dele com a seguinte pergunta. Ele disse: como pode a morte de apenas um ser suficiente para os pecados de milhares ou milhões de pessoas? A conta não fecha. É muito pecado para uma pessoa só sofrer. É muita culpa para a justiça de um equivaler. É muito. Um por tantos. Então Paul Washer, que é um homem muito habilidoso e conhecedor da Bíblia, disse para ele o seguinte: meu amigo, você intentou isso para o mal. Ele citou Gênesis 50, 20. Você intentou isso para o mal, mas Deus o fez para o bem. E a resposta dele é notável. Ele disse: é porque Jesus sozinho vale mais do que todos os homens.
A obediência de Jesus e a perfeição de Jesus e a glória de Jesus vale mais do que não somente todos os homens, vale mais do que toda a criação inteira. É por isso que o sacrifício dele é tão grande, meus amados irmãos, porque aquele que foi sacrificado é tão grande. Se você colocar, eu volto ao Paul Washer, se você colocar de um lado da balança, num prato da balança o Senhor Jesus, e do outro prato da balança tudo o que existe, todas as pessoas, toda a arte, toda a beleza, toda a riqueza, toda a riqueza e absolutamente todas as glórias dos homens do outro lado da balança, a balança continua mais pesada para o lado de Jesus Cristo, porque Ele vale mais do que todas estas coisas. Por onde nós conseguimos entender quão grande foi o seu sacrifício por nós na cruz, e quão grande foi a sua justiça por nós oferecida, e quão grande foi a vitória que Ele por nós conquistou. Lá no jardim do Éden, Deus disse para a serpente aos ouvidos de Adão e Eva: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua descendência entre a tua descendência e o seu descendente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ferir a cabeça, estrado dos seus pés, escabelo dos pés, é tudo a mesma imagem, traduz a mesma coisa. A vitória triunfante do Senhor Jesus Cristo, colocando o seu pé sobre o pescoço de Satanás, colocando o seu pé sobre o pescoço da morte, o seu pé sobre o pescoço do inferno, o seu pé sobre o pescoço do mundo, o seu pé sobre o pescoço de todas as coisas, por nós. Graças a Deus, disse Paulo, 1 Coríntios 15, 57, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, antes de a gente entrar agora no Salmo 110, rapidamente, quão terrível seria a nossa derrota se nós não tivéssemos um Salvador. O pecado haveria de fazer de nós criaturas totalmente desfiguradas e abomináveis. E o inferno estaria ao nosso aguardo no final de nossa vida neste mundo. E o inimigo haveria de ter o seu prazer cumprido e realizado em nós. Quão terrível seria, meus amados irmãos, o nosso destino. Quão terrível seria o nosso presente, se nós não tivéssemos um Salvador. Quão preciosas se tornam para nós as palavras: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Eu convido você a voltar para o Salmo 110 e nós vamos ganhar neste Salmo agora rapidamente. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Foi com estas palavras, profeticamente preditas, que o Rei Jesus Cristo foi recepcionado. Depois veja, eu repito, Atos 2, e você verá que isto trata daquilo que iniciou na sua ressurreição. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos seus inimigos. Cristo triunfou sobre os demônios, Cristo é o Senhor sobre todas as coisas, e Cristo reina sobre nossas vidas hoje para nos defender. A vitória de Jesus Cristo significa segurança para nós. A ressurreição de Jesus Cristo significa paz para nós. Domina no meio dos teus inimigos. Quem poderá, meus amados irmãos, quem poderá fazer algo contra os desígnios de Deus em nosso favor? Ninguém. Não existe ninguém que esteja mais seguro, ninguém está mais a salvo do que alguém que está em Cristo. O teu povo será muito voluntário, diz o versículo 3, no dia do teu poder. Você sabia que este versículo fala de você e de mim? Nos ornamentos de santidade, desde a manhã da alva, tu tens o orvalho da mocidade. Jesus recebeu de Deus o Pai um povo que se apresenta voluntariamente. Preste atenção, é de a gente ficar muito reflexivo, meus amados irmãos. Saber que este versículo se refere a nós. Um povo que se apresenta de que maneira? Preste atenção, muito voluntário, muito espontaneamente, de inteiro coração. Se, esta é a reflexão, se eu
e você pode pensar isso em relação a si mesmo, se eu sou a recompensa de Jesus por tudo o que Ele fez na cruz, ou parte dela, então eu preciso tratar de ser uma boa recompensa. Eu não posso imaginar que eu posso ter direito, ou ser parte do povo que se apresenta muito voluntário, isto é, de pronto e espontâneo coração, quando meu coração é tão indiferente, distante, desinteressado das coisas de Deus. Será que a gente cabe dentro destas palavras? Será que estas palavras descrevem a forma como a gente tem se apresentado ao Senhor? Teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Talvez sejamos mais muito voluntários para assistir algo que nos divirta e entretenha, do que para nos apresentar ao serviço do Senhor. E se for assim, que Deus tenha misericórdia de nós. Nós estamos preditos aqui, os crentes, não somente nós aqui deste ambiente, é claro que não, os crentes de todos os lugares, mas somos descritos como um povo que se apresenta muito voluntariamente ao Senhor, buscando primeiro, posso dizer isto, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Um povo sacerdotal, nos ornamentos de santidade. Um povo, portanto, servindo culto a Deus. Nós somos este povo, mas eu pergunto de novo, será que somos um povo que se apresenta voluntariamente ao Senhor? Um povo que se dedica ao culto, à adoração, ornamentos de santidade e à veste sacerdotal levítica? Um povo vigoroso, empenhado, comprometido com a obra de Deus? Meus amados irmãos, Cristo não morreu pela humanidade em termos genéricos. Nós não cremos nisto. Nós cremos que Cristo morreu por indivíduos específicos. E não apenas para suportar a nossa culpa, mas por nos amar de maneira muito pessoal. E por desejar cada um de nós para si mesmos. Meu Deus. Jurou o Senhor, diz o versículo 4, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu não me atreverei a tentar pregar sobre tudo isto. Apenas citarei o texto que diz que temos um grande sumo sacerdote, Hebreus 4,14, Jesus, o Filho de Deus, que adentrou aos céus. E porque nós o temos, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Os próximos versículos falam do juízo de Cristo que está vindo sobre o mundo. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da tua ira. Julgará os gentios, Salmo 110, versículos 5 e 6. Tudo encherá de corpos mortos. Depois leia Apocalipse 19. Ferirá os cabeças de muitos países. E o versículo 7 se refere a um costume antigo de Jerusalém. Quando o rei recém-coroado estava voltando para a cidade, ele parava junto ao ribeiro do Cedron, que sai da cidade, e beberia daquela água. E aquele gesto era um gesto significativo, como sendo alguém que tem pertença ali, alguém que está em casa ali, alguém que tem direito ao reino. Então por isso o versículo 7 diz, beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça. Vamos nos ater a mais esta verdade. Jesus Cristo é apresentado para nós como um rei triunfante. Você já viu? Você já deve ter visto isso, sim. Como que a presença de um político é capaz de mexer com as emoções das pessoas? Eu não sei se você já viu isso, eu já vi. Eu tinha um amigo, inclusive, que descrevia como tendo sido um dos momentos mais altos da vida dele. Já partiu, era crente, está com o Senhor. Ele dizia que um dos momentos mais altos da vida dele foi o dia que ele esteve no mesmo ambiente que o atual presidente. E ele teve condições de tirar foto com ele. E ele disse que ele nunca viveu algo tão arrebatador quanto chegar perto daquele homem. Sua opinião política não interessa aqui nesse ponto. Interessa o fato de que é um homem carismático. É uma figura exaltada. E isto produz vibrações e emoções nas pessoas.
E ele disse que chegar perto, eu quero dizer isso novamente, eu ouvi isto, foi um dos momentos mais altos da vida dele. Quando ele esteve dentro daquele cômodo, era um auditório enorme, mas ele disse que aquele homem sozinho conseguia encher aquele auditório e atrair todas as pessoas a si de uma maneira absolutamente fantástica e arrebatadora. Agora veja bem, que qualquer homem, em qualquer elevada posição, é absolutamente nada comparado com o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é apresentado aqui, meus amados irmãos, como um rei triunfante, que há de vencer a maldade. Por isso está falando do versículo 5 e 6, o dia da sua ira. E por isso está falando de ele entrando na cidade para feliz reinar. E nós estamos aqui numa posição muito gloriosa, por sinal, uma posição que a gente sequer poderia se imaginar. Mas nós seremos as testemunhas destas coisas, e nós seremos o cortejo real de Jesus Cristo, e nós experimentaremos algo tão inigualável, que nenhuma experiência desta vida sequer tangeu a mínima fração do que será contemplar o nosso Rei triunfante. Então vejamos, nós temos por um lado a grande obra que Ele fez por nós. Por um lado, desceu sobre Ele a culpa e a maldição. Por outro, subiu dele ao Pai toda justiça e perfeição. Ao mesmo tempo em que ali Ele estava combatendo e vencendo por nós aquilo que nós não poderíamos vencer, pelo contrário, de certo nos venceria. E agora neste salmo, o profeta, o rei Davi, o profeta, nos mostra o que Deus o Pai deu a Deus o Filho como recompensa. Todas as coisas, exaltação, glória, certeza de vitória, juízo, triunfo, e nós, o seu povo, como seu espólio de guerra. Visto agora este glorioso salmo, eu lhes pergunto, qual é a conclusão da mensagem, meus amados irmãos? Você dirá, não sei, você é o pregador, você que deveria saber. A conclusão da mensagem, meus amados irmãos, é que esta não é uma mensagem sobre 7 passos para fazer aquilo, ou 4 chaves para abrir a porta de não sei o que. Aliás, eu nunca preguei uma mensagem assim. Mas esta é uma mensagem que termina, não com o pastor Hugo, mas com a profetisa Miriam. A profetisa Miriam, depois que o mar vermelho se fechou e matou todos os egípcios, ela tomou os tamboris e as virgens de Israel cirandando, e elas começavam a dizer, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. O término da mensagem é um convite a que você adore o nome do Senhor Jesus Cristo. É um convite a que você exalte o nome dEle, porque Ele fez isto por você. Ele sofreu a maldição do seu pecado por você. Ele colocou a obediência dele como crédito em seu favor. Ele venceu aquilo que te vence todos os dias e que você não poderia vencer. Ele venceu o pecado por você. Ele venceu o inimigo por você. Ele venceu o inferno, que se você caísse nele por estar sem Cristo depois da morte, você nunca poderia sair daquela maldição. Ele venceu a morte, que você nunca poderia vencer. Pelo contrário, depois da sua morte você estaria apenas morto. Mas por causa de Jesus Cristo, se você é um crente, você um dia morrerá, como eu também morrerei, a não ser que o arrebatamento aconteça antes disso. Mas nós temos certeza, cada vez que nós sepultamos um crente amado, nós temos certeza da ressurreição, porque Jesus Cristo venceu a morte. Então veja bem, que aquilo que a gente faz, precisa ser melhor feito por vezes. A igreja está cantando muito bonito hoje, parabéns, viu igreja? Cantou lindo, continue cantando assim. Mas a gente pode ainda cantar melhor. Nós cantamos melhor quando nós cantamos com toda a nossa mente, quando nós cantamos com todo o nosso coração, quando nós adoramos a Deus com o máximo de nossa capacidade. Veja o que você será convidado para cantar em mais alguns minutos. Preste atenção nestas palavras, por favor. Saudai o nome de Jesus. Você diz, pastor, eu não gosto de hino. Hino é uma coisa muito chata. É chato porque você está cantando errado. Se estivesse cantando certo, você ia gostar. Saudai o nome de Jesus. Arcanjos. Você sabe o que é um arcanjo? Você sabe que um arcanjo é uma criatura que brilha como se fosse uma estrela? Você sabe que um arcanjo é uma criatura que, se você visse, você ia tremer de medo diante dele? Você sabe que um arcanjo é um general do exército de Deus? O que um general faz diante do Senhor Jesus Cristo, diante do nome de Jesus Cristo? Arcanjos, vos prostrai.
o Filho do glorioso Deus, arcanjos, tão elevados e rebrilhantes arcanjos, o Filho do glorioso Deus, com glória coroai. Este hino é uma convocação, e ele faz diversas convocações. A primeira estrofe faz uma convocação a estas criaturas celestiais imensas, os arcanjos. A segunda diz: ó escolhida geração. Quem é a escolhida geração? Os mesmos que são chamados de povo que se apresenta muito voluntariamente. A Bíblia usa de títulos tão grandes para nós, não é verdade, queridos? A Bíblia usa de títulos tão grandes para nós. Diz que nós somos a escolhida geração do bom e eterno Pai. O grande autor da salvação, o quê? Com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, essa convocação chega para você? Você é um perdoado por Jesus? Ó perdoados por Jesus, alegres adorai. O Deus de paz, o Deus de luz, com glória coroai. A última estrofe diz: ó tribos, raças e nações, ao Rei divino honrai. Não se distraia, preste atenção. A quem quebrou. O que é um vil grilhão? O que é um grilhão? Um grilhão é uma algema, não é? É uma corrente. É algo que te aprisiona. Você estava inseparavelmente aprisionado ao pecado. Mas o que Jesus Cristo fez com o vil grilhão? Ele o quebrou. A quem quebrou os vis grilhões, com glória coroai. Qual é a conclusão da mensagem, meus irmãos? É o chamado da profetisa Miriam quando o mar vermelho se fechou. Cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. E eu convido meus irmãos, a igreja do Senhor, a cantar ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele gloriosamente triunfou.
Toda glória seja dada ao teu nome, Senhor Jesus, porque tu, por nós, sofreste a culpa dos nossos pecados, porque tu, em nosso favor, ofereceste toda a tua dignidade para que nós fôssemos aceitos, porque tu, com a tua grande obra sobre a cruz, pisaste sobre a cabeça da serpente, venceste o mundo, destronaste o inimigo, tomaste para ti um reino. Nós, Senhor, que somos o teu povo, o povo que tu conquistaste, nos apresentamos ao Senhor agora para te glorificar, ó Deus, e para declarar as tuas maravilhas e para cantar ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. E nós, Senhor, pedimos que o Senhor aceite a nossa adoração, ainda que ela seja tão menor do que aquilo que o Senhor merece receber. E que o Senhor, ó Deus, nos dê graça para sermos o teu povo que se apresenta a ti muito voluntariamente com ornamentos de santidade. Para que possamos viver uma vida fiel, Senhor, enquanto estamos neste mundo, para que possamos nos dedicar à obra do Senhor, para que possamos santificar a nossa vida para melhor te honrar, Senhor, que a tua bênção seja com a tua igreja, para que cada um de nós seja aquilo que o Senhor quer que sejamos. Obrigado, Pai, por ter preparado uma manhã tão especial para nós. Que manhã linda o Senhor nos deu, que manhã, Deus, de riquezas, desde o café da manhã até agora ao término do culto. Pedimos que a bênção do Senhor nos acompanhe ao longo de todo este dia, dando-nos um bom tempo de descanso em família, de adoração particular, mas preparando desde agora o nosso coração também para o culto à noite. Prepara o coração daqueles visitantes que estarão conosco, para que hoje seja um dia de salvação na casa do Senhor, e que é Deus, assim como o Senhor nos tem abençoado, o Senhor continue a nos guardar debaixo da tua bênção a cada dia, até o dia em que este Rei triunfante virá para nos buscar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e que assim seja em nome de Jesus. Amém.